Oi mulher, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês da minha experiência ao passar por um término, como que eu superei e dar alguns conselhos que vão te ajudar muito nessa fase, enquanto a gente se arruma juntas pro dia. Se você passou por um término aí, aproveita pra ficar bonita junto comigo, que eu vou me arrumar aí nesse vídeo. Tô gravando essa introdução só pra vocês não me verem toda feia já de cara. Então vai se arrumando aí junto comigo enquanto você me escuta e a gente vai conversar sobre como você vai sair dessa fase aí ruim de término de relacionamento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo para você receber mais conteúdos que eu postar aqui. Fiz uma introdução bonita só para vocês não se assustarem, porque eu fico uó de cabelo molhado, mas hoje eu vou me arrumar completo com vocês. Eu falei que eu quero trazer vocês mais para minha rotina, então eu vou me arrumar completamente pro meu dia aqui com vocês. Eu lavei o cabelo, hoje eu não hidratei, eu hidrato só 3 vezes na semana, faço cronograma 3 vezes na semana, então só lavei com shampoo e condicionador. Vou secar, vou me maquiar e vestir a roupa com vocês enquanto a gente conversa sobre algum assunto, tá? Eu tô querendo falar com vocês sobre término de relacionamento, porque eu tenho recebido muitas caixinhas ultimamente sobre isso. Falando, ai Bruna, terminei um relacionamento de 5 anos, terminei um relacionamento de 6 anos, ou até um menor. Ai, terminei um namoro de 1 ano e tô sofrendo muito, não sei o que eu faço, me ajuda. Ultimamente parece que eu tenho recebido mais que o normal esse tipo de questionamento, e eu pensei em conversar com vocês aqui por vídeo, contar minha experiência com o término, trazer umas reflexões e alguns conselhos que vão ajudar muito vocês nessa fase. O que vocês acham dessa ideia? Me contem aqui já nos comentários se você terminou um relacionamento tem pouco tempo, ou se não, ou como foi o seu último término. Já deixa aí um comentário, um conselho que possa ajudar. Tô usando esse tônico aqui, ó. Muito bom. Deixa um conselho que possa ajudar quem tá passando por isso. Mas, vamos lá. Eu já falei pra vocês algumas vezes, mas vou contar aqui, porque no YouTube vai ter muita gente que talvez me acompanha no Instagram. Mas eu já tive uns 4 relacionamentos, assim, uns 4 namoros. Acho que 4. 4 e um que não durou nem 3 meses, então eu nem conto ele como namoro. Mas eu já tive acho 4 relacionamentos. E aí, teve um em específico que foi, assim, o que mais marcou a minha vida, porque foi o mais longo. E eu também já era adulta, então foi, assim, o que mais me marcou. Eu tinha 18 anos quando eu conheci ele. Acho que começamos a namorar, eu tinha 19, e a gente ficou juntos ali até pelos meus 22, porque a gente namorou 1 ano e meio, ficamos separados por 5 meses, e aí foi o período em que eu entrei na igreja, e depois a gente voltou e ficou mais 1 ano e alguns meses juntos. Então foram aí uns 3 anos de relacionamento no total. Foi o relacionamento que mais me marcou, porque a gente já era mais velho, então eu cheguei a cogitar, né? Pensei que seria a pessoa que eu ia casar. Era uma pessoa que eu gostei muito. Então, me marcou assim por ser uma pessoa que esteve comigo em momentos muito importantes da minha vida. E aí, eu lembro que quando foi chegando pro final do relacionamento, a gente já não tava bem. E assim, só pra contextualizar pra vocês, eu pensei que eu ia casar porque eu acreditava que casamento era o rumo natural da vida. Mas antes de entrar na igreja, eu não tinha, assim, muita vontade de ser mãe. Casamento era importante só porque era o rumo natural e não porque eu reconhecia a importância do casamento. Então, assim, eu pensava que ia acabar acontecendo, mas estava muito satisfeita de só namorar, porque eu não tinha pressa pra isso. Também não tinha vontade de ser mãe, então só quando eu entrei na igreja que a minha cabeça mudou muito nesse sentido.
Mas quando a gente tava chegando ali no fim do relacionamento, a gente tava discutindo muito, já não tava bom pros dois. Até que chegou um dia em que nós terminamos. E, gente, nesse dia eu fiquei, assim, devastada. Assim, era uma consequência que os dois viam que ia acontecer, a gente viu que não tava dando certo, eu queria uma coisa, ele queria outra. Mas ele que bateu o martelo e falou assim, não adianta tentar mais. E, meu Deus, eu fiquei devastada. E antes de passar por isso, eu era aquela pessoa que pensava assim, não entendo quem sofre por relacionamento. Tanto problema na vida, a pessoa vai ficar chorando por relacionamento? Fala sério. Antes de passar por esse término específico, eu não sofria em términos. Porque eu era mais fria, assim, nunca tinha gostado realmente de alguém, eu acho. Então eu seguia a minha vida. Eu pensava assim, a vida já tem problema demais. Não vou sofrer por um problema fácil de solucionar, que é só arranjar outro. Eu pensava isso. Então eu nunca tinha sofrido por um término. Até que eu passei por esse. E aí nesse eu sofri, assim, de verdade. Foi um luto, passei por um luto, de fato. E foi um período muito difícil e eu entendi o que era sofrer ao terminar um relacionamento. Então eu sei o que você tá passando. Se você tá assistindo esse vídeo porque você realmente terminou um relacionamento recente, eu conheço sua dor. Eu sei que é muito difícil, porque é um processo de luto. É uma pessoa que tava ali na sua vida e agora é como se essa pessoa tivesse morrido. Porque você não pode mais falar com ela, você não pode mais mandar mensagem pra ela, você não pode mais ter ela ali na sua vida, você não vai mais sair com ela. Então você vai passar por um luto. E aqui já fica o primeiro conselho. Passe por esse luto. Não mande mais mensagem, não tenha mais contato. Isso de ficar tendo amizade com um ex é a maior burrice, porque não vai te deixar superar esse relacionamento. Então, corte contato. Passe por esse luto como ele deve realmente ser, né? Que é, de fato, cortar o contato, como se a pessoa realmente não existisse mais, porque ela não existe mais na sua vida. Então, corta contato. Se precisar, e eu recomendo, exclui do Instagram, exclui de todas as redes sociais, para você não ficar vendo a pessoa, porque quanto mais você vê, mais você vai lembrar, mais você vai pensar na pessoa. Então, fica aí os 2 primeiros conselhos. Não fiquem trocando mensagens, exclui a pessoa da sua vida e exclui das redes sociais também. É como se a pessoa de fato não existisse mais, sabe? Tem que ser assim, porque vai ficar muito mais fácil de você esquecer. Que mais? Aí, eu tô contando a minha história. Aqui lá na comunidade, eu faço aulas pra vocês mais, assim, específicas. Aqui é mais um bate-papo, então eu vou deixar o link da comunidade sempre aqui nos comentários pra quem quiser fazer parte. Mas aqui vai ser sempre mais um bate-papo, então eu vou contar mais pra vocês da minha vida, contar minhas experiências também. Então, continuando, quando eu passei por essa fase, eu entendi o que era realmente sofrer por um término. Porque eu sofri muito, era como se a pessoa tivesse morrido. E aí, eu tinha uns pensamentos assim, eu nunca vou encontrar alguém que eu me dê tão bem quanto ele. Eu nunca vou gostar de alguém como eu gostei dele. Eu nunca vou me abrir com alguém como eu me abri com ele. Ninguém vai me entender como ele me entendeu. Gente, uma burrice pensar isso. Eu sei que é normal, você vai ter esse pensamento e tudo bem, mas saiba que isso não é verdade. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Você vai encontrar alguém que te preencha tanto. Você vai encontrar alguém que te ame mais do que ele. Você vai encontrar alguém que, sobretudo, não vai embora. Porque é isso que você merece, alguém que não vai embora. Então, hoje, casada, né, com o amor da minha vida, eu falo, cara, como eu pude pensar que eu não ia encontrar alguém que me amasse tanto, que eu amasse tanto, que se desse tão bem comigo. Então, hoje eu olho pro meu marido e eu amo meu marido muito mais, sabe? Aquilo ali era um namorinho, tipo, o que eu tenho com meu marido é outro nível, não chega nem perto do que eu senti. Assim, o tanto que eu me abro com meu marido, o tanto que ele me acolhe, o tanto que eu me sinto muito mais confortável ao lado dele, é assim, surreal.
não tem nem comparação. Então isso realmente passa. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, você não estava com a sua alma gêmea, porque o amor da sua vida é o amor que fica na sua vida, e não o amor que vai embora. Então isso você tem que ter bem claro. E eu coloquei muito isso na minha cabeça. Eu tive esses pensamentos, né, primeiramente, de que, ai, não vou achar ninguém, ai, não sei o quê. Só que depois eu falei assim, não, isso é uma baita de uma oportunidade que eu estou vivendo, porque agora, depois de ter passado por esse relacionamento, eu sei muito mais o que eu quero encontrar em uma pessoa. A gente brigava por causa de muitas coisas que eu queria que esse ex-namorado tivesse de diferente. Então agora eu sabia exatamente o que eu queria encontrar numa pessoa, o que era importante pra mim no relacionamento, porque esse namorado, ele não estava disposto a mudar. E se ele não estava disposto a mudar, ele não era a pessoa certa pra mim, porque eu estava pedindo coisas que eram muito importantes pra mim. Então eu sabia muito mais do que eu queria agora, né, pra minha vida, pro meu futuro. Foi uma época que eu decidi amadurecer muito. Então, eu sempre falo pra vocês que quando você tá no relacionamento, você não tem muito tempo livre, porque você gasta a maioria do seu tempo livre com a pessoa com que você tá se relacionando. Mas quando você fica solteira, você passa a ter muito tempo livre, muito tempo livre. E você precisa usar esse tempo livre de forma sábia. Então, você vai usar esse tempo livre pra se desenvolver, pra fazer todas aquelas coisas que você queria fazer, mas você não tinha tempo, porque você tava ocupada regando, alimentando aquele relacionamento, entende? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a me desenvolver muito. Eu falei assim, olha, eu já perdi 3 anos da minha vida nesse relacionamento aqui. Agora eu não tô mais tão novinha. Eu entrei no relacionamento novinha, eu entrei com 19. Mas agora eu já não tô mais tão novinha. Agora eu já tô com 22. Então, eu não posso mais ficar perdendo 3 anos, depois mais 3 anos em relacionamentos que não vão dar em nada. Então, eu preciso parar, sentar, ver o que eu quero pra minha vida e decidir mudar, decidir fazer diferente. Então, eu analisei muito friamente o relacionamento. Analisei muito friamente, assim, as coisas que eu tinha errado, porque o erro nunca é só de um. Sempre é dos dois. Você com certeza também cometeu erros no relacionamento. Você também com certeza fez coisas que não eram legais. E você precisa parar e refletir sobre isso para você poder mudar. Então eu parei assim por muito tempo. Fiz terapia também, então isso é muito importante. E na terapia mas se você não fizer ou não tiver condições, não precisa, faz sozinha, assim. Para pra pensar o que você poderia ter feito diferente, porque com certeza tem coisas que você poderia ter feito diferente. Aí você vai falar, não, Bruno, eu terminei com ele porque ele era tóxico, porque ele era abusivo. Então, o seu erro foi não ter visto esses sinais no início? Será que não tinha nenhum sinal no início? Então, assim, a gente sempre tem algo que a gente pode fazer diferente, sempre tem. Procura que você vai achar. Pega um pouco da responsabilidade pra você, porque isso é libertador, sabe? Quando a gente não tem responsabilidade nenhuma, a gente não pode fazer nada diferente, a gente não pode fazer nada para mudar. Agora, quando a gente entende que a gente também tem responsabilidade, a gente faz diferente, a gente busca resultados diferentes. Então eu fiz isso. Eu falei, tá, meu erro foi ter desde o início dado abertura para gostar de alguém que eu já sabia que não tinha o que eu procurava. Gostar de alguém que, por exemplo, não estudava tanto quanto eu, não batalhava pelo futuro tanto quanto eu. Isso eram coisas extremamente importantes para mim. Então eu parei para pensar muito nisso. O meu erro foi não ter avaliado melhor no início. O meu erro foi estar sendo muito chata, querer mudar muito a outra pessoa. Enfim, entendi todos os meus erros para eu fazer diferente na próxima vez que eu tivesse um relacionamento. Isso é muito importante. Você precisa ver o relacionamento que passou como um aprendizado. Senão você vai entrar em outro relacionamento e vai viver exatamente a mesma coisa. Então eu pensei, tá, eu não sou mais uma menininha, eu não sou mais jovenzinha, eu sou uma mulher. E agora eu preciso agir como tal. Então eu preciso entrar num relacionamento mais certo, eu não posso ficar perdendo tempo. E foi isso que eu decidi fazer. Eu decidi que eu não ia entrar mais em relacionamentos
que fossem me fazer perder tempo. Então eu ia avaliar muito bem o que eu queria para minha vida antes de me envolver. E eu comecei a filtrar muito quem eu deixaria sequer me conhecer. Então antes eu aceitava muitos encontros de forma muito mais fácil. Depois não, eu falei não vou mais aceitar encontros. Se eu ver que ele já não tem o que eu busco pro meu futuro, eu nem vou perder meu tempo, porque se abrir para apaixonar que é o perigo, entendeu? Se desde quando você vê um rapaz, um pretendente, você já vê e fala assim, esse aí não trabalha, então eu nem vou sair, eu nem vou me abrir pra conhecer. Pronto, você nunca vai se apaixonar por alguém ruim, entendeu? Alguém que não tem o que você procura, e foi isso que eu fiz. E aí, como eu superei essa fase, né? Assim, como eu fiquei bem de novo. Foi um momento extremamente importante na minha vida, porque depois que você passa 3 anos com alguém, você tá acostumada a fazer tudo com aquela pessoa. Então, eu percebi que eu já não sabia fazer muita coisa que eu fazia sozinha. Eu sempre fui de fazer as coisas sozinha, eu nunca tive medo de pegar e fazer. Mas depois que eu fiquei 3 anos no relacionamento, eu acostumei a não ter que fazer nada sozinha mais. E essa fase foi extremamente importante para eu perceber que eu não posso perder isso. A vida ela tem que ser linda sozinha também, porque só assim alguém vai querer fazer parte. A sua vida tem que ser boa já sozinha. Porque só assim alguém vai vir para acrescentar e não só para ocupar aquele espaço porque você não consegue ficar sozinha, sabe? Então eu voltei a fazer muita coisa sozinha que eu não estava fazendo mais. Nas primeiras vezes foi difícil. Ir no shopping sozinha, ir no cinema sozinha, ir no parque. Eu adoro andar de patins no parque da minha cidade. E, deixa eu pensar aqui mais. E na academia. Eu tava muito acostumada também a ir com a outra pessoa na academia. Então, tudo isso foi muito difícil no início, mas depois eu voltei a fazer tudo sozinha. Eu era muito feliz sozinha, muito mesmo. Eu fazia tudo, até hoje eu sou assim. Até hoje, casada, às vezes eu falo pro meu marido, vou dar uma volta no shopping enquanto você faz tal coisa. E isso é muito saudável pro nosso relacionamento. Então, eu aprendi isso, a não ficar dependente da outra pessoa, a gostar da minha própria companhia. Então, use esse tempo para fazer isso. Aprende a gostar da sua própria companhia. Aprende a fazer a vida linda você. Com as suas amigas também. Então, eu saí bastante com as minhas amigas nesse período. Mas uma das coisas mais importantes que eu fiz nesse período, que eu queria falar para vocês, foi criar um plano de vida. Eu percebi que eu tava muito assim, só vivendo, sabe? Deixando a vida me levar. Eu pensei que eu não tinha projetos, eu não tinha um propósito. O meu propósito era continuar me relacionando com essa pessoa, achar um trabalho e era isso. Eu não estava planejando a minha vida, fazendo as minhas próprias metas. Eu estava meio que vivendo a vida da outra pessoa. Então isso foi extremamente importante também. Eu vou cortar minha sobrancelha. Eu planejei o meu futuro. Então eu pensei, tá, agora é eu por eu, né? O que eu quero do meu futuro? E eu planejei, tracei metas pra mim que não envolviam encontrar alguém. Eu queria ter uma vida interessante, uma vida legal. Eu queria ter um plano pro meu futuro. Se alguém aparecesse pra acompanhar isso, ótimo. Se alguém não aparecesse, eu tava bem, eu tava feliz. Então eu decidi que eu ia começar a estudar pra concurso. E tracei um plano pra minha vida, que não envolveria encontrar alguém. Encontrar alguém seria um bônus, sabe? Seria uma surpresa muito boa. Eu estava aberta, eu estava sempre aberta a encontrar alguém. Mas eu estava vivendo muito. E a minha vida era tão interessante que sempre tinha gente querendo fazer parte. Sempre. Porque eu estava sempre fazendo coisa, eu estava sempre passeando, eu estava sempre ocupada, estudando, malhando, treinando. Então, assim, gente, eu aprendi a gostar tanto da minha companhia. E isso foi, assim, tão gostoso. E foi uma das coisas que o meu marido também gostou, né? Que ele viu meu Instagram, ele me conheceu e ele falou assim, nossa, ela tem tanto amor, assim, por viver. E isso foi uma coisa que ele gostou muito. Eu entrei, assim, de cabeça na igreja também. Então foi o momento que eu mais me aproximei de Deus. Passar um batom. Eu entrei de cabeça na igreja. Eu comecei a servir muito na igreja. Então eu usava
muito do meu tempo livre pra Deus. Então, assim, era muito bom. E a minha vida nunca tava solitária. Sempre tinha gente querendo fazer as coisas comigo, sair comigo, ir pro parque comigo, passear comigo, porque eu era muito feliz, sozinha. E isso fazia as outras pessoas quererem fazer parte da minha vida também. Porque se você tá amargurada, se você tá frustrada, se você é triste, ninguém quer estar perto de uma pessoa assim, entende? Então, essa fase você tem que viver seu luto. Pode passar aí uns 2 dias na cama se você precisar. Mas depois, ó, sacode a poeira e segue em frente. Para de ficar falando sobre isso. Se alguém for te contar dessa pessoa, você não escuta, não queira mais saber. Fala que você não quer mais saber, que isso não te faz bem. Para de falar de passado. Foca no seu futuro, porque eu tenho certeza que um dia você vai pensar assim, nossa, ainda bem que eu não casei com essa pessoa. Eu te dou... Sujei meu roupão. Eu te dou minha palavra. Isso vai acontecer. Um dia você vai pensar assim, ainda bem que eu não casei com essa pessoa. Porque foi o que eu pensei. E eu tenho um amigo muito próximo assim, desde que a gente tem 18 anos, a gente tem esse grupo de amigos. E aí a gente tem um amigo nesse grupo que a namorada dele terminou com ela. Pronto, a namorada dele terminou com ele esses dias que passaram. E, gente, ele fez tanto por ela. Tipo, ele se dedicou muito pra esse relacionamento. Muito mesmo. Não vou falar pra vocês o que ele fez pra não expor ninguém. Mas ele se dedicou muito por ela. E ela terminou com ele. E eu não julgo. Porque a gente nunca sabe o que tá acontecendo com outra pessoa, né? Não tem como a gente julgar, vendo de fora. Eu não sei a versão dela. Então, não tem como julgar. Mas ele tá muito chateado. Ele tá muito triste com essa história toda. O Limpitinho tá meio borrado, tô achando. Enfim, vai ficar assim. Ele tá muito triste, muito chateado com essa história toda. E veio conversar com a gente, né? Falar o que tinha acontecido, que eles tinham terminado e tudo mais. E eu falei isso pra ele. Eu falei assim, amigo, eu tenho certeza que daqui a uns anos tudo vai fazer sentido. Daqui a uns anos você vai pensar assim, nossa, ainda bem que eu não casei com essa pessoa. Ainda bem que não deu certo, porque apareceu alguém bem melhor, eu fiz outra coisa da minha vida seguiu, a minha vida aconteceu e vão acontecer coisas que não aconteceriam se você estivesse com essa pessoa. Então, assim, os planos de Deus não falham e eles são muito melhores que os nossos. Isso eu posso te garantir, porque assim, hoje eu olho pro meu casamento, olho pro meu marido, olho pra vida que eu construí com meu marido e eu penso assim, tinha que ser com ele. Graças a Deus que aconteceu, que eu não fiquei com ninguém mais, que eu não casei com ninguém mais. Porque eu queria conhecer o meu marido. Ele era um homem pra mim. O amor da sua vida é o amor que fica na sua vida. E você vai encontrar esse amor ainda. Então, usa esse tempo, assim, muito pra se desenvolver, sabe? Começa a ser mais feminina. Busca amadurecer. Busca se tornar mais feminina. Busca se tornar mais próxima de Deus. Usa esse tempo com muita sabedoria, porque como você usa o seu tempo de solteira, pode definir o seu próximo relacionamento. Tá? Gente, agora eu vou parar de falar com vocês, que eu vou secar o meu cabelo. E volto aqui pra gente vestir a roupa. Trouxe vocês pra cá pra gente continuar se arrumando. Ó, sequei meu cabelo, uns 80%. Deixo aqui atrás ainda meio úmido, senão demora muito. Então, eu joguei o jato assim, puxei um pouco a franja. E pra roupa do dia de hoje, eu tô pensando em colocar essa blusa aqui de cetim azul, uma calça jeans reta e de sapato, talvez um mocassim ou uma sapatilha, ainda não sei. Mas à noite, quando eu for sair, que eu tenho que resolver 2 coisas na rua mais tarde, lá para 7 horas da noite, eu vou visitar o gatinho da minha amiga, que tá viajando e a gente tá se revezando pra ir lá visitar. E depois eu vou no encontro da igreja, aí eu pensei em colocar o blazer por cima. Mas só à noite. Então, vou vestir e mostro pra vocês como ficou.
Eu também lembrei de outra coisa que eu acho importante comentar com vocês, que pode trazer uma boa reflexão aí. Quando eu terminei esse relacionamento, eu falei, né, que no meio dele que eu entrei na igreja. Então depois eu aprendi muito mais sobre Deus, aprendi muito mais como ser cristã, depois que terminou. E foi aí que eu aprendi muito mais sobre a importância de viver a castidade. Porque eu tenho certeza que se você está sofrendo muito por um relacionamento, é porque vocês não viveram a castidade. Porque quando a mulher se entrega, a mulher tem muito mais sentimentos do que ela teria se ela não se entregasse. Agora mesmo eu tô assistindo um programa chamado Casamento às Cegas. Não sei se vocês conhecem, mas eu adoro. Assisto quase todas as nacionalidades. E aí agora eu tô assistindo o Casamento às Cegas Habib, que é com o pessoal lá do Oriente Médio, né? Árabe, turco, enfim. E é muito interessante ver como lá as mulheres, elas são mais frias, mas não frias assim de não serem carinhosas, elas são extremamente femininas, mas elas conseguem sair ali do relacionamento que não deu certo de forma muito mais fácil, porque elas não se entregaram, elas nem beijaram, a maioria não chega nem a beijar, nem entregaram seu corpo, então elas não deu certo, elas não perderam nada, elas só perderam tempo, mas assim, não perderam ali a sua intimidade, não compartilharam a sua intimidade, não desenvolveram sentimentos porque não se entregaram. Então eu percebi o tanto que a castidade é uma proteção de Deus. Porque quando você segue a castidade, você sai do relacionamento assim, tá bom, não deu certo. E não se sentindo usada. Porque a gente tem um pouco esse sentimento, né? Então, enfim, foi um baita ensinamento também pra mim. E serve aí pra sua reflexão pro seu próximo relacionamento. Antes de mostrar pra vocês, eu vou colocar um bracelete também. Vou colocar meu relógio. Esse aqui é da Casio. Olha que lindinho, gente. Eu dei um relógio pro meu marido e eu pensei assim, eu quero usar um relógio também. E aí eu comprei esse aqui. Só que o que eu dei pra ele é bem melhor, assim, mais caro. Comprei esse aqui da Casio, porque eu queria pra mim, não sabia nem se eu ia usar, mas gostei muito, a qualidade é muito boa. Quando for comprar um relógio, compra um relógio de marca de relógio, é isso que eu aprendi. Então assim, compra Casio, compra ou marcas próprias de relógio, não vai comprar assim, por exemplo, um relógio da, sei lá, deixa eu pensar, da Yves Saint Laurent, que não produz relógio, entendeu? Eu aprendi isso. Acho que tá bom já. Eu tô toda de dourado, mas acho que eu vou colocar esse anelzinho azul porque combina com a blusa. Vou virar a câmera pra mostrar o look pra vocês. E eu ainda não sei que sapato colocar. Peraí, deixa eu ver junto. Ó, pensei em talvez que tá um clima meio de chuva, tem que ser sapato fechado. Então talvez um mocassim, uma sapatilha. O que vocês acham? Acho que eu vou no mocassim preto. Ó, gente, ficou assim. Coloquei o mocassim mesmo no pé. Essa blusa é lindíssima. Ficou assim. E aí, à noite, eu coloco o blazer. Ai, eu esqueci do perfume. Já tinha passado creme e desodorante, mas esqueci de passar o perfume. Vou passar esse Body Splash aqui, que é maravilhoso e tem projeção de perfume. Muito bom mesmo. Pronto. Tô pronta. Vou trabalhar, vou responder caixinha pra vocês. E vou gravar aulas, que eu tenho aulas pra gravar hoje também. Um beijo. Ah, não esquece de comentar o que você achou do look.